Esse vídeo atende ao pedido do Ivo sobre a trilha sonora de um filme genial. Diretor e roteirista, é considerado um dos melhores do mundo, fez apenas 9 filmes, tem uma assinatura inconfundível com bastante violência, diálogos bizarros. A trilha sonora, neste caso, é uma mistura de canções e música original, feita por um dos mais admirados compositores do cinema, considerado o pai do spaghetti western, estilo de filmes do Velho Oeste. Antes de tudo, eu preciso fazer aquele pedido, até meio chatinho, que todo mundo faz. Se inscreva no canal, no Instagram se você é jovem, no Facebook se você é velho, no X ou no TikTok se você é louco. Em todos eles, ativa o sininho, curta o vídeo, se gostar, curta o vídeo se não gostar, porque isso ajuda demais na divulgação. Pronto, agora vamos ao que interessa. Mais uma trilha sonora de filme do escritor e diretor Quentin Tarantino. Este de hoje é sobre Bastardos Inglórios, de 2009. Nesse filme, Tarantino fez diferente do que nos primeiros filmes, em relação a como compor, como criar a trilha sonora. Inicialmente ele criava trilhas apenas com canções já existentes, como aconteceu em Cães de Aluguel e Pulp Fiction. Aliás, eu falei sobre isso em outro vídeo, no qual eu explico que quando só se usam canções, normalmente contrata-se um supervisor musical que é responsável pela curadoria dessas canções. Nesse filme, Tarantino reconheceu a necessidade de ter algumas músicas originais criadas e customizadas para adornar as cenas de algumas sequências do filme de forma ajustada, coerente e perfeita. Foi a primeira vez na carreira em que Tarantino contratou um compositor e como ele já era o Tarantino, famoso, um grande orçamento, ele começou já contratando um dos mais incríveis ainda vivos naquela época, ninguém menos que Ennio Morricone. Lembrou quem é o Ennio Morricone? Não lembrou? Espera aí que já já você vai saber quem é. Bastardos Inglórios é uma narrativa, digamos, alternativa da Segunda Guerra Mundial. O filme é estruturado no melhor padrão Tarantino com várias tramas interligadas, incluindo um grupo de soldados judeus americanos, liderados pelo tenente Aldo Raine, interpretado por Brad Pitt, que são conhecidos como os Bastardos, e também uma jovem judia sobrevivente do Holocausto chamada Shoshana Dreyfus, ou Shoshana Dreyfus, interpretada por Melanie Laurent, que busca vingança contra os nazistas que assassinaram sua família. Enquanto os Bastardos planejam uma operação para matar os líderes nazistas, Shoshana elabora seu próprio plano para destruir o alto escalão do Reich. A narrativa culmina em um confronto literalmente explosivo durante a festa de estreia do filme de propaganda, onde as duas histórias convergem em um final emocionante e violento, como todo filme do Tarantino. Claro que ele não segue à risca os fatos históricos, afinal, essa é justamente a assinatura do diretor junto com uma carga enorme de violência. Mas o final desse filme é particularmente satisfatório. Como de costume, a lista de curiosidades e maluquices envolvendo a produção do filme é enorme, e vou selecionar algumas que eu acho mais interessantes. O título do filme, por exemplo, é uma homenagem à película italiana de 78, Quel maledetto treno blindato, que se traduziria literalmente como aquele maldito trem blindado, mas que recebeu o título em inglês homônimo ao filme do Tarantino, Inglourious Basterds. Em português, o filme italiano recebeu outro título, Assalto ao Trem Blindado, e por isso a gente nunca fez a conexão da origem do título que o Tarantino fez. O Tarantino é grande fã do cinema italiano, e ele coloca sempre que possível alguma referência dessa origem em suas produções. Bastardos Inglórios é um filme meio longo, tem 2 horas e 33 minutos. O diretor considerou até dividir o filme em 2 partes, mas acabou mantendo uma única narrativa. Achei melhor assim, porque para fazer 2 longas seria preciso aumentar a duração, acrescentar novas cenas, correr-se-ia o risco de enrolar demais a história. Tarantino quase desistiu do personagem Hans Landa, o coronel nazista que é o foco da narrativa, pois durante as audições ele não conseguia encontrar ninguém adequado. Ele chegou a tentar até com o Leonardo DiCaprio. Tarantino achou que tinha escrito um personagem meio impossível de se interpretar, até fazer a audição com o ator austríaco Christoph Waltz, que parece ter nascido para fazer aquele personagem. A cena inicial do filme é longa, tensa, mas é incrível, na qual o Landa interroga um fazendeiro francês, Lapédite, que escondia uma família judia no porão de sua casa, e que era justamente a família da protagonista do filme, que na fase adulta vai tentar se vingar do coronel. Essa cena foi filmada em uma única tomada, sem edições. E ficou perfeita, graças ao talento de Waltz. O filme é falado em vários idiomas, inglês, francês, alemão e italiano, refletindo a diversidade linguística da Europa e aproveitando um dos talentos do Waltz, que é fluente em todos esses idiomas. Brad Pitt também está excelente. Ele usou um sotaque caipira do Tennessee para interpretar o tenente Aldo Raine. Tem aquela cena hilária quando o tenente diz falar italiano fluentemente e manda um buongiorno, com total acento redneck americano, que não engana ninguém, muito menos o coronel Landa. O filme tem várias tiradas como essa, alternando momentos de suspense, ódio e humor, por que não?
Há ainda a atriz francesa Mélanie Laurent, que fez a sobrevivente da família Lapidite, só que na fase adulta, e é um papel chave da trama, muito bem interpretado pela atriz. Aliás, as cenas de Mélanie e Christophe são as mais tensas, bem como as de Mélanie e Frédéric, o atirador de elite nazista que se apaixona por ela, vivido pelo ator Daniel Brühl. Essas cenas são tensas pelo fato de a personagem esconder do mundo e sobretudo dos nazistas a sua real identidade. O filme recebeu várias indicações ao Oscar, incluindo o melhor filme, diretor, roteiro original, edição, fotografia, direção de arte, mas quem acabou levando a estatueta mesmo foi apenas Christoph Waltz, como o melhor ator coadjuvante. Tarantino afirmou que Bastardos Inglórios é o seu primeiro filme sobre a Segunda Guerra Mundial, embora seja uma versão alternativa da história. Mas por que ele chamou de primeiro? Será que ele pensa em fazer um segundo? Seria muito interessante, mas ele precisa escolher bem seu próximo roteiro, já que ele disse que pretende parar quando completar 10 filmes. Já foram 9. Tomara que ele mude de ideia até lá, mas vamos falar sobre a trilha. A trilha sonora de Bastardos Inglórios é marcada por uma mistura de estilos musicais, que vão desde música orquestral antiga de outros filmes, a música pop mais contemporânea, criando uma atmosfera bem dinâmica, cativante e única. Comentei que Tarantino prefere usar canções, mas nesse caso ele sentiu a necessidade de ter também música original. Para a curadoria de canções, convidou a supervisora musical Mary Ramos, colaboradora frequente em seus filmes, tendo feito também Kill Bill 1 e 2, Django Livre e Os Oito Odiados, fora outros filmes para outros diretores. Para a música original, Tarantino contratou Ennio Morricone, renomado compositor italiano, muito conhecido em Hollywood por ser o criador do estilo spaghetti western, que mistura guitarra elétrica, harmônica, trompete, flautas, ocarinas, percussão. Essa fusão definiu o estilo musical para todos os filmes do gênero. Ennio foi grande colaborador do diretor Sergio Leone e fizeram filmes clássicos como O Bom, o Mal e o Feio, esse é o mais clássico de todos, de 1966, que é até hoje a grande referência sonora dos filmes de Velho Oeste. Tarantino queria tanto Morricone como seu compositor para o filme que convidou o italiano antes mesmo de iniciar as filmagens. Morricone tinha conflito de agenda com outro filme chamado Baria, dirigido por Giuseppe Tornatore, e hesitou em aceitar o convite, mas acabou viabilizando depois de ler o roteiro entregue por Tarantino. Ainda bem para ele, porque a trilha foi amplamente elogiada por crítica e público e destacou-se como uma das contribuições mais marcantes de Morricone para o cinema atual, solidificando ainda mais sua reputação como um dos maiores compositores da história. Portanto, a trilha sonora de Bastardos, ela é mista, de forma que para fazer uma análise adequada é preciso mostrar um pouco de tudo que foi usado. Músicas antigas de outros filmes, canções recentes de artista pop e trilhas originais de Morricone. Pensando bem, músicas antigas de outros filmes, canções recentes de artista pop e trilhas originais de Morricone. Melhor assim. Primeiro vamos a um exemplo de música antiga extraída de outros filmes, como é o caso da canção The Green Leaves of Summer, composta por Dmitri Tiomkin para outro filme, The Alamo, de 1960. Esse filme inclusive ganhou o Oscar de melhor canção com esta música. A música foi regravada com arranjo instrumental feito por Nick Perito e sua orquestra e foi utilizada para os créditos de abertura de Bastardos Inglórios. A escolha da música contribui para a atmosfera dramática do filme. Tem um tom meio romântico, que contrasta com a narrativa de violência, mas dessa vez a música infelizmente não levou o Oscar. O segundo exemplo é uma música de época, mas de uma época diferente do que é retratada no filme. A música se chama Slaughter, de Billy Preston, gravada em 1972. Billy é um cantor americano de rhythm and blues dos anos 60 e 70. A introdução da música tem um riff distorcido que é usado no filme em toda cena em que um dos bastardos lembra das atrocidades cometidas pelos nazistas. Isso acontece, por exemplo, na famosa cena da taberna, onde 3 dos bastardos disfarçados de militares têm um embate com verdadeiros militares da SS, representantes das forças nazistas. E aí rola uma espécie de flashback com o riff de fundo. Este exemplo é de uma canção também de outra época e que foi retirada de outros filmes. Canção Cat People, de David Bowie, de 1982, que foi composta para a trilha sonora de um filme de terror supernatural erótico chamado Cat People, de Paul Schrader. Esse filme, por sua vez, é também uma refilmagem de Cat People, o filme original, de 1942, do diretor DeWitt Bourdin. Ou seja, rolou uma espécie de Inception de referência com um filme dentro de outro, dentro de outro. O importante é que tem David Bowie no filme.
A canção de Bowie aparece na cena em que Shoshana está se preparando para a estreia de sua sala de cinema em Paris, enquanto o coronel Landa e demais membros da SS, inclusive Hitler e Goebbels, chegam ao teatro. No caso, somente o público está ouvindo a canção, ou seja, é um uso não diegético, já que os personagens nem poderiam estar ouvindo uma canção que só seria lançada décadas depois. A música cria uma atmosfera intensa e dramática, uma cena bem marcante do filme. Por fim, um exemplo de trilha original composta, finalmente, por Ennio Morricone. É o caso de Un Amico. A trilha aparece durante a cena em que Shoshana mata e é morta por Frederick, o atirador nazista, ao descobrir seu plano real de vingança. Percebemos algumas características recorrentes de Morricone, como o uso de guitarra, baixo e bateria, junto com uma seção de cordas que fazem o acompanhamento de uma melodia extremamente melancólica e até meio romântica demais, talvez, para a cena. Mas é muito comum selecionar a música por contraste e não apenas por reforço emocional. Vale lembrar que, idealmente, uma trilha sonora não deve cobrir completamente o filme, do início ao fim. Existem situações em que o silêncio presta um serviço muito maior à carga dramática da cena do que o preenchimento com qualquer som. Como acontece nos diálogos, em cenas com efeitos sonoros já em excesso, cenas com atuações excepcionais que já dão conta do recado emocional sozinhas. Essa foi uma análise do filme Bastardos Inglórios, de Tarantino, e de sua trilha sonora, que mistura música antiga, de outros filmes, música pop internacional e trilha sonora original. As canções foram escolhidas pela supervisora musical Mary Rummels e as trilhas originais foram criadas pelo compositor Ennio Morricone. E como sempre, Tarantino trouxe também suas referências cinematográficas meio alternativas como fonte de inspiração. No meu canal do YouTube, você encontra vídeos com análises dos melhores filmes e das melhores trilhas do cinema. Se você chegou sem querer até aqui e ficou até o final, se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa um comentário, faça um pedido de filme para eu poder comentar. Para quem já é inscrito, valeu, compartilha para alguém que você acha que pode gostar e espero o próximo. Valeu, até lá.